Muito bom dia, amados. Aqui estamos nós novamente com a nossa hora silenciosa. Hoje estamos em Atos capítulo 9, desde o versículo 23 até o versículo 31. Acompanhamos a história da conversão do apóstolo Paulo, ainda Saulo neste momento, e ontem observávamos como a sua salvação foi testificada e testemunhada por uma série de pessoas. Assim, foi testificada pelo Senhor Jesus Cristo, testemunhada por Ananias, um líder da igreja em Damasco, foi testemunhada pelos discípulos desse lugar, foi também testemunhada pelos judeus descrentes desse lugar e foi também testemunhada pela pregação que ele tinha para dar às pessoas que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Cristo. Assim, isto foi uma transformação tremenda. Hoje continuamos a ver essa transformação, continuamos a ver essa nova vida na vida de Saulo. Na verdade, o título que nós vamos dar hoje é A Vida Genuína na Fé. O que é que significa realmente viver genuinamente na fé para as nossas vidas? O que é que foi acontecendo na vida do apóstolo Paulo, que também pode acontecer na minha vida e na tua vida? Então, em primeiro lugar, viver genuinamente na fé traz riscos. Quando observamos o texto, desde o versículo 23, 24, também o versículo 30... o versículo 29, nós nos apercebemos que esta nova vida, se ela é genuína, ela vai fazer com que nós preguemos o Evangelho. E ao fazê-lo, porque isso é algo que faz parte dessa vida genuína na fé, há riscos, há perigos, certamente perseguição irá surgir. Eu tenho a perfeita noção, porque também trabalhei em Lisboa, saía todos os dias bem cedo para trabalhar em Lisboa, e estando lá, ia para um trabalho e lidava com pessoas descrentes, não é assim? E muitas vezes sofria com o problema de pregar o Evangelho aos outros, de falar da minha fé aos outros. Porquê? Porque há riscos, há perseguição. É verdade que a perseguição que eu e tu podemos sofrer hoje não é a mesma que o apóstolo Paulo sofria naquele tempo, mas a verdade é que ela existe de uma forma diferente, mas existe. Ela está lá, há riscos. Eu e tu podemos ser colocados de parte, eu e tu podemos ficar isolados, eu e tu podemos ser olhados ou vistos de forma diferente, e isso faz com que muitas vezes não vivamos genuinamente a nossa fé. Mas viver genuinamente a nossa fé é tomar os riscos para si mesmo, é considerar esses riscos como parte da cruz que eu e tu temos que carregar para seguir o Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo não tem medo desses riscos. Ele vai continuar a pregar o Evangelho. Porquê? Porque isso é viver genuinamente na fé. Em segundo lugar, viver genuinamente na fé produz discípulos. Uma das coisas espantosas neste texto é exatamente este aspecto. O apóstolo Paulo, em tão pouco tempo, diz o versículo 25, mas os seus discípulos não eram simplesmente os discípulos em Damasco, da igreja de Damasco, mas eram pessoas que provavelmente já tinham sido salvas por ele e que já se sentavam com ele para fazer um discipulado, para ouvir acerca de Jesus, de como ele era aquele que Deus prometeu no Antigo Testamento e que tinha vindo, morrido e ressuscitado por eles. Isso é incrível. E sabem, isto faz-me pensar que viver genuinamente na fé é produzir discípulos. É ter discípulos, pessoas que aprendem connosco, pessoas que ouvem do Senhor Jesus Cristo, que são salvas diante dos nossos olhos e que nós acompanhamos ensinando-lhes os mistérios de Cristo, ensinando-lhes a palavra de Deus e vendo estas pessoas produzir frutos para o Senhor. Isto é algo que devia acontecer na vida de qualquer crente, em qualquer lugar. Então, viver genuinamente na fé é produzir discípulos. Não é só dizer que sou de Cristo, ficar contente, ir domingo à igreja, mas é olhar para a pessoa com quem estou diariamente, um colega de trabalho ou um familiar, e pregar-lhe o Senhor Jesus Cristo, mostrar-lhe o amor que há no Senhor Jesus Cristo, a graça que há nele, e ir falando, orando por essa pessoa, até que Deus toque o seu coração, quebre o seu coração, essa pessoa se arrepende, e então eu começo o processo do discipulado com essa pessoa. Em terceiro lugar, viver genuinamente a fé produz cuidado uns pelos outros. Esta manhã recebia uma carta
desde o Equador, uma carta que chegou a uma das nossas irmãs da igreja desde o Equador, e ela enviou-me essa carta e fiquei muito comovido por ver a dor que os irmãos no Equador, por causa do sismo que aconteceu no final da semana passada, ver a dor que estes irmãos têm passado, tudo o que eles perderam, mas ao mesmo tempo a alegria, a paz que eles têm sentido neste tempo tão difícil que estão a atravessar, não é assim? E eles pediam ajuda às igrejas na Argentina e às igrejas no mundo inteiro para que pudessem apoiar os irmãos neste lugar. E tinha acabado de ler estes versículos quando recebi esta mensagem, não é assim? E isto, obviamente, toca ao nosso coração. Porquê? Porque Deus usa sempre a sua igreja para cuidar da sua igreja. Notem no versículo 25. Os discípulos de Paulo tomaram de noite e, colocando-o num cesto, desceram pela muralha. Assim, a igreja a cuidar da igreja. Notem o versículo 30. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali enviaram para Tarso. Notem a igreja a acompanhar este irmão que está em risco, que está em perigo, assim, tanto os irmãos em Damasco como os irmãos em Jerusalém, assim, a cuidarem do apóstolo Paulo. Assim, e assim a igreja também no versículo 27, não é? Assim, quando todos desconfiavam da salvação, da genuína salvação do apóstolo Paulo, Barnabé toma-o consigo e leva os apóstolos. Não é? Assim, este homem cheio do Espírito Santo vai ser usado por Deus para cuidar deste irmão. Assim, e Barnabé tem um papel muito importante na vida do apóstolo Paulo. Então notem a igreja a cuidar da igreja. Assim, e viver genuinamente na fé é isso, é cuidar uns dos outros. Não é só olhar para o meu próprio umbigo, as minhas próprias dificuldades, como muitas vezes vemos nos cultos de oração, eu, mas é cuidar uns dos outros, olhar uns pelos outros. Em quarto lugar, viver genuinamente a fé produz espanto. Pois é, quando chegamos ao versículo 26, não é, vemos que Saulo chega a Jerusalém e ele procurou juntar-se com os discípulos desse lugar, mas todos temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Assim, a conversão das pessoas, às vezes de contextos tão difíceis como foi a vida de Saulo, não é assim, um perseguidor, um assassino, um violento, um blasfemo, um arrogante, assim, ser transformado, ser salvo pelo Senhor, causou um espanto incrível. Assim, mas não só isso, também a vida que ele começou a viver. Assim, pregava aos outros, já tinha discípulos, isto causou um espanto. E é verdade, é assim, quando nós vivemos genuinamente a nossa fé, a fé que recebemos do Senhor, nós causamos um espanto às pessoas. Mas o que é isto? Porquê que ele é assim? Porquê que ele faz assim? Assim, causamos admiração. Como é que é possível que ele esteja a crescer tanto, que ele esteja a trazer tantas pessoas à igreja? Como é que é possível que ele pregue tão facilmente acerca de Jesus? Causamos espanto. Não é assim? Isso acontece por causa da apatia geral do cristianismo nos nossos dias. E que quando há um irmão que está a crescer, que está a produzir frutos, aqueles que estão à volta invejam-no. E muitas vezes murmuram dele, pensando que ele está a fazer aquilo para chamar a atenção, quando na verdade está a ser usado por Deus. Então, viver genuinamente a fé produz admiração, produz espanto. Em quinto lugar, viver genuinamente a fé produz ousadia. Assim, é incrível que quando eu e tu queremos obedecer a Deus, queremos fazer a sua vontade, assim, somos ousados. O versículo 28, estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Agora temos que observar o contexto disto. Saulo tinha voltado a Jerusalém, a cidade de onde ele saíra com cartas dos principais sacerdotes, dos líderes, para perseguir, matar, prender crentes. Assim, era o lugar onde ele tinha visto morrer Estevão, onde ele fez parte desse assassinato, onde ele com os outros perseguiram, assolaram a igreja, fizeram com que as pessoas fossem dispersas, tivessem que fugir, deixar tudo para trás. Não é? Então ele era muito conhecido pelos inimigos da igreja. Ele era amigo deles. E agora de repente ele chega e ele prega ousadamente ao Senhor. Isto mostra algo, que realmente algo de incrível aconteceu na vida deste homem. Para que ele volte à sua própria terra,
ao seu próprio lugar para pregar o Senhor Jesus Cristo. Assim, de onde ele saiu para destruir o Senhor Jesus Cristo. E isto é incrível, ele fala de uma forma ousada. Não é assim? Isso fala ao nosso coração de muitas maneiras, não é assim? De que temos que ser ousados no meio da nossa família. Quando todos nos conheceram como indiferentes com Deus, ou blasfemos para com Deus e agora somos salvos. Temos que ser ousados no meio deles. Mesmo que atirem à nossa cara que nós no passado fizemos isso e dissemos aquilo, mas a verdade é que encontramos o Senhor Jesus e tudo mudou. Assim como o Saulo encontrou. Também no nosso trabalho, na nossa vizinhança, assim como as pessoas nos conheciam antes e agora, porque fomos salvos pelo Senhor, é necessário sermos ousados. Por último, viver genuinamente a fé é edificar, é ser santo e é ser cheio do Espírito Santo. Assim, o versículo 31 diz que a igreja, na verdade, tinha paz. Assim, esta paz era muito provavelmente por causa da conversão de Saulo, assim, a perseguição tinha parado. Era muito provável também, dizem os historiadores, pela mudança do governo romano na Judeia, assim, por um governador mais duro, mais implacável com as autoridades de Israel, que não permitia tanto poder nas mãos deles, assim. Ou então, e esta é a minha perspectiva, está a falar de uma paz no coração, porque a verdade é que as perseguições não pararam, as dificuldades não pararam no seio da igreja. As coisas continuaram assim a serem difíceis para os discípulos do Senhor, em Jerusalém e em qualquer outro lugar. Mas esta paz é algo que vinha do coração, algo que era colocado por Deus. Talvez aquela paz que Filipenses, que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Filipos, que excede todo o entendimento, que guarda os nossos corações. E é provavelmente isso que está a mencionar Lucas neste texto. Não é assim? Em qualquer lugar onde estivesse a igreja havia paz. Além disso, as pessoas edificavam-se umas às outras. Ou seja, isto fala do exercício dos dons no seio da igreja. As pessoas estavam a servir o Senhor e isso produzia edificação à igreja. A palavra de Deus era pregada, era ensinada, era explicada, assim, havia discipulado, prestação de contas, os irmãos serviam uns aos outros, as pessoas eram evangelizadas. Isto produzia uma edificação tremenda no seio da igreja. Além disso, caminhavam no temor do Senhor, o que significa santidade, ser santo. Assim, era aquilo que no capítulo 5 de Atos aconteceu no coração dos discípulos quando viram Ananias e Safira morrerem por causa dos seus pecados, não é? E isso produziu temor a toda a congregação, não é assim? E este temor está agora no coração dos irmãos, tanto na Judeia como em Samaria e na Galileia. Além disso, também no conforto do Espírito Santo, o que nos diz que o Espírito Santo estava bem ativo na vida dos crentes, consolando, confortando por meio das dificuldades o povo de Deus. Era o Paracletos e ele é o Consolador, então era a sua obra para com o seu povo. Então viver genuinamente a fé produz todas estas coisas. Traz riscos, mas também traz o conforto do Espírito Santo. Não é assim? Produz discípulos, produz cuidado uns pelos outros, produz espanto, admiração, não é assim? Produz ousadia, coragem para pregar o Evangelho aos outros. Então a minha oração por cada irmão da Igreja Batista de Miratejo é que possamos viver genuinamente a nossa fé. Assim, que diariamente as pessoas saibam que somos filhos de Deus e isso é o mais importante para nós. Que não é o trabalho que estamos a fazer e o dinheiro que obtemos dele, que não é o futebol ou qualquer outro prazer da vida, mas é o Senhor Jesus. Ele é o mais importante, Ele é o tema das nossas vidas, o centro das nossas vidas, o alvo da nossa adoração, assim, a nossa vida é Ele. Então que nós possamos imitar o apóstolo Paulo neste início da sua vida cristã. Alguns de nós já temos alguns anos e ainda estamos a lutar para dar estes primeiros passos que Ele deu. Então vamos lá, vamos em frente, vamos viver genuinamente a fé que o Senhor depositou em cada um de nós. Que Deus os abençoe, bom dia.